noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 1 Timóteo, no capítulo 1. Capítulo 1, verso 4 e 5 diz o seguinte: Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa a minha vida, Senhor Deus, agora que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja me revestindo, Pai. Para que eu seja um canal, um instrumento nas Tuas mãos. Um canal limpo, Senhor Deus. Que não haja interferência da minha alma, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Que eu fale aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu oro. Que o coração dos Teus filhos, Senhor Deus, estejam abertos para ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra seja revelada a eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu tenho vivido um tempo, irmãos, de reflexão. Nós fomos nas últimas 2 ruas que teve em Balneário Camboriú e nós estávamos estudando acerca das igrejas, né? Das 7 igrejas. E muita coisa começou a ser ministrada ao meu espírito. O Senhor começou a me quebrantar mesmo de verdade. Começou a me fazer, irmãos, pensar acerca de algumas coisas. E como eu disse para você, eu estava me lembrando da igrejinha pequena lá na Beach. E agora eu vejo uma igreja desse tamanho. E estamos procurando e orando por um prédio maior. E eu sei que é o Senhor que dá crescimento, irmãos. Mas o número de pessoas e uma igreja grande, irmãos, não significa nada. Porque as aparências não impressionam a Deus, irmãos. O que impressiona a Deus de verdade é o nosso coração. São um coração puro, um coração verdadeiro, amém? Então, e Deus colocou, irmãos, eu pregar essa mensagem com você nessa noite, exatamente para que nós cresçamos com uma base já alicerçada no Senhor. Para que nós cresçamos já, irmãos, firmados em Cristo verdadeiramente, para que haja um crescimento saudável. A igreja está crescendo muito rápido e glória a Deus por isso, irmãos. Mas nós não podemos nos esquecer de qual é a nossa essência. E quando uma igreja cresce muito rápido, irmãos, é muito fácil o pastor, os líderes começarem a perder a essência, aquilo que tinham desde o começo. E o Senhor começou a ministrar o meu coração novamente, irmãos, acerca disso. Por quê? Porque Ele me enviou para Garuva. Por que Ele me chamou? Por que Ele me trouxe para cá? O que Ele queria fazer? Será que eu estou fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer? Eu comecei a me perguntar e eu comecei a orar. E nas ruas aula acontecendo e eu estou lá chorando, irmãos. De tanta coisa que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu decidi que eu queria compartilhar isso com a igreja. Eu queria falar com você sobre isso nessa noite, irmãos. Para que você também possa refletir sobre isso. Para que você possa refletir onde Deus está te levando. O que Deus está fazendo. Não só onde Deus está me levando. Nós viemos para essa cidade, irmãos, com o propósito de estabelecer o reino de Deus. Para que Jesus fosse conhecido. Tenho falado e tenho declarado que essa cidade é do Senhor Jesus. Essa cidade, irmãos, não é de nenhuma placa de igreja. Não estou preocupada, irmãos, em brigar por causa de denominação. Quem fizer isso vai fazer sozinho e vai perder seu tempo, porque essa não é a minha preocupação. A minha preocupação, irmãos, é fazer com que Cristo seja conhecido. E essa precisa ser a nossa preocupação. E eu odeio, irmãos, qualquer coisa que o diabo possa fazer no meio da igreja. E eu odeio qualquer obra e qualquer atitude dele que possa interferir, que possa atrapalhar a igreja do Senhor de avançar. E quando eu fui ministrar, eu falei dessa forma para os irmãos, que nós temos que guerrear, que nós temos que nos posicionar, que nós temos que avançar como o exército do Senhor. Parar de olhar para trás, parar de recuar. E aí, irmãos, eu sofri retaliações no meu corpo quando eu voltei. Eu penso que o Senhor fez grandes coisas domingo, não por causa de mim, porque eu queria ser mansa, como eu disse para você. E no final veio uma irmã, e aí ela veio me abraçar, e ela disse assim: isso mesmo,
Fala o que Deus mandou você falar. Não tenha medo. Fala mesmo, né? E aí naquela hora, irmãos, Deus falou comigo através da vida daquela mulher. E eu fiquei me perguntando, será que lá em Garuva eu tenho falado realmente o que as pessoas precisam ouvir? Ou será que eu tenho falado o que elas querem ouvir? Por que a igreja está crescendo? Será que é porque eu estou ministrando o que eles querem ouvir? Ou será que eu estou ministrando o que eles querem ouvir? Eu comecei a me indignar, irmãos. E não é com você, eu comecei a me indignar comigo mesma. Comecei a me indignar com a igreja do Senhor, que está vivendo nesses últimos dias. Estudamos ontem sobre as igrejas, irmãos, e nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. Se você for ler Apocalipse 3, fala de todas as igrejas. Laodiceia, irmãos, representa a igreja que nós estamos vivendo agora. E sabe o que significa Laodiceia? Lau significa povo e Diceia significa opinião. Então significa opinião do povo. E numa igreja, irmãos, onde a opinião do povo prevalece, a presença de Deus já não está faz tempo. Porque é uma mentira muito grande, irmãos, dizer que a voz do povo é a voz de Deus, amém? A voz do povo não é a voz de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes, como pastores, como pregadores, nós nos sentimos mais confortáveis em falar coisas que talvez te emocionam, que te fazem chorar, que mexem com a sua alma, mas não é isso que o Senhor mandou eu vim fazer aqui em Garuva. Não é isso que o Senhor mandou o Juliano vir fazer aqui em Garuva, irmãos. E eu sempre oro e peço direção de Deus para aquilo que eu tenho que ministrar. E eu creio verdadeiramente, irmãos, que o Senhor me mandou ministrar as coisas que eu falei. Mas quando o Senhor mandar eu ser brava, como aquela senhora falou, como eles falaram, eu tenho que ser. Quando nós precisarmos nos posicionar, nós precisamos nos posicionar sim, irmãos. Ainda que não agrade as pessoas. Isso vai fazer com que a nossa igreja cresça com princípios, cresça estruturada. Eu vejo essa igreja, irmãos, muito maior do que nós estamos agora. Eu creio de todo o meu coração. Mas uma igreja de discípulos, não uma igreja de multidão. Não uma igreja que sente coceira nos ouvidos todas as vezes que é confrontada. E aqui essa passagem que eu li com você, no verso 5 eu vou repetir. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Por que Paulo disse a Timóteo, irmãos, que é sobre a fé não fingida? Alguém sabe me dizer? Porque existe fé fingida. Ele estava falando aqui, ó, não se apega às obras que são para você chegar à presença de Deus. Primeiro, sirva com um amor de coração puro, né? Depois ele disse assim, de boa consciência e de uma fé não fingida. Gostaria de falar com você nessa noite sobre um amor de coração puro, sobre uma boa consciência. Mas o que eu queria frisar nessa noite, irmãos, é sobre a fé não fingida. Amém? E nós precisamos nos olhar para dentro de nós, irmãos, e nos perguntarmos. Eu confesso que quando eu ouvi essa palavra, eu olhei para dentro de mim. Será que a sua fé, irmãos, ela é legítima? Ou será que a sua fé é fingida? Como é que eu vou saber, pastora? Eu vou dar umas características para você de uma fé fingida. Uma fé fingida, né? Ela aparece, irmãos, pela forma com que você se relaciona com Deus. Quando você procura meios para se aproximar de Deus. Quando você procura ser aceito por Deus por aquilo que você faz, significa que ainda você não entendeu o que é fé. Porque como que nós somos justificados, irmãos? Pela fé. É pela fé que nós somos justificados. Mas se você ainda acha que você precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, significa que você ainda não entendeu o que é fé verdadeira. E nós precisamos olhar para dentro de nós se nós não estamos procurando meios para se relacionar com Deus, porque é isso que a religião faz. A religião te ensina meios para se aproximar de Deus. O cristianismo te mostra que é só Jesus Cristo que te aproxima dele. Mas para, irmãos, crer verdadeiramente em Jesus Cristo, crer naquilo que Ele fez, nós precisamos de fé. Uma fé de verdade. Uma fé que é pautada na palavra. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Quando há uma fé fingida, irmãos, Jesus deixa de ser o centro. O centro é qualquer coisa, qualquer pessoa, menos Jesus Cristo.
Deixa de se pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma fé fingida fica aqui ensinando para você que Deus só vai te aceitar se você parar de ser pecador. Querido, se você fosse aceito por Deus simplesmente porque você parou de pecar, você não precisava de fé. Você só precisava de uma boa conduta. Mas não é uma boa conduta que te aproxima de Deus, e sim uma fé. E é por isso, irmãos, que é hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos e sondarmos o nosso coração. E verificarmos se realmente há uma fé de verdade em nós. E sermos sinceros diante de Deus. Amém? Uma fé fingida, ela se baseia, irmãos, numa herança e não numa verdadeira conversão. Eu estar num lugar simplesmente porque toda a minha família está naquele lugar ou esteve naquele lugar. Fala para mim, você acha que isso é fé? Isso é uma herança somente. Eu tenho que ser de determinada religião porque minha família era. Não estou aqui falando de religião, estou falando de fé. Eu preciso ser quem Cristo quer que eu seja. Eu preciso fazer o que Cristo quer que eu faça. E talvez para isso eu vou ter que desagradar pessoas, sim, querido. Isso é conversão. Você quer agradar quem? Você quer agradar homens ou você quer agradar Cristo? O apóstolo Paulo disse, se você quiser agradar a homens, você não pode ser servo de Cristo. E eu escolhi agradar a Deus, irmãos. Criei talvez uma guerra na minha família. Por um tempo até mesmo na minha casa. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje minha família está aqui comigo. Porque Deus é bom e Ele é fiel. Mas a sua fé, querido, não pode estar pautada naquilo que simplesmente... eu cresci. Porque tem muito crente que foi criado na igreja evangélica. E está na igreja porque os pais foram da igreja. Porque os pais ensinaram que ele precisa ser daquela igreja. O problema é que nem se converteu ainda. Está ali dentro porque precisa estar, porque tem que estar. É uma fé ilegítima. É uma fé não genuína. Consegue entender? Então nós precisamos, irmãos, de uma fé verdadeira. Uma outra coisa, irmãos, né? Essa fé ilegítima, ela geralmente é mental. Ela não é espiritual. Já ouviu falar sobre que tem gente que não é convertido, é convencido? Tem gente que se convenceu que é crente, irmão, mas nem se converteu ainda. Abre comigo em Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é conversão? Conversão não é quando você muda a sua conduta na força do seu braço. Conversão é quando você tem uma renovação da mente, renovação do vosso entendimento. É quando você começa a enxergar as coisas diferente. É quando você começa a pensar diferente. Você para de pensar as coisas do jeito que você pensava com a sua mente e começa a pensar com a mente de Cristo agora. Isso é uma conversão. Isso é uma verdadeira conversão. Tentar mudar, querido, simplesmente porque agora eu vou colocar uma Bíblia debaixo do braço, vou mudar meu jeito de vestir, vou mudar o meu jeito de falar. Isso é uma fé fingida. E não estou falando de todo mundo, não estou aqui julgando ninguém, irmãos, porque Deus é quem conhece o coração. Amém? O que vai mudar de verdade, irmãos, é quando você é mudado de dentro para fora. Isso é uma fé legítima. É quando aquilo que você crê começa a mudar os seus comportamentos. Você não precisa se esforçar para ser diferente. Aquilo que você acredita agora te faz uma pessoa diferente. Você creu que Jesus está dentro de você. E aí você simplesmente começa a andar como se Jesus estivesse dentro de você. Esses dias eu falei para os irmãos do CTL. Quando você anda com R$2 no seu bolso, anda aí na rua. Eu tenho uma moeda aqui de R$1 no meu bolso. Quando você está andando na rua, irmãos, com uma moeda de R$1 no bolso, como é que você se comporta? Normal. Você tem medo que alguém enfie a mão no seu bolso e roube R$1? Eu não tenho. Não, irmãos, a gente não anda cuidando assim, né? Para ninguém pegar R$1 do meu bolso. Mas se você fosse no banco e você sacasse R$10.000 e colocasse na sua bolsa, como é que você ia andar? Com a bolsa agarrada aqui assim, né? Parece daí que você dá mais na cara que você tem dinheiro na bolsa. Eu às vezes faço isso. Quando estou com dinheiro na bolsa, eu ando com a bolsa abraçada. Tá na cara que tem dinheiro dentro da bolsa, né? O que eu estou querendo dizer com isso?
Quando você entende, querido, que Jesus Cristo está dentro de você, você não anda mais por aí largado. Você não anda mais por aí de qualquer jeito. Você lembra que tem algo valioso dentro de você? Então você não anda mais do mesmo jeito. Você anda com mais cuidado, você se comporta diferente. Porque se 10 mil reais é valioso para você, imagina Jesus Cristo dentro de você. O problema, irmão, é que tem muita gente que ainda não entendeu isso. Você ouve que Jesus Cristo está dentro de você, mas você ainda não creu. Você ainda não teve essa revelação. Porque a sua fé não é legítima. E aí você continua se comportando do mesmo jeito. Porque se você já tivesse crido, se a sua fé fosse verdadeira, de que Cristo está dentro de você, você já teria sido transformado. Você já teria tido uma transformação na mente. Isso é uma fé legítima. Uma fé que transforma. Uma fé que muda você de dentro para fora. Quando a sua fé é legítima, querido, você não fica por aí discutindo Bíblia, doutrina, usos e costumes. Sabe por que você às vezes fica discutindo com o irmão de outra igreja? Por que às vezes a gente quer discutir Bíblia com outros irmãos, quer provar a goela abaixo deles, irmãos, aquilo que a gente acredita? Porque a gente precisa reafirmar aquilo que nós acreditamos. Porque talvez ainda haja dúvidas no seu coração. Quando você crê de verdade em algo, querido, você não fica tentando convencer ninguém daquilo. Eu não fico discutindo Bíblia com ninguém, irmãos. Não discuto. Se quiser discutir, vai discutir sozinho. Se quiser aprender, eu vou ensinar. Essa semana veio uma irmã me perguntar: o que vocês acreditam com relação a isso, isso e isso? Ela é de uma outra igreja. E eu respondi com todo amor, com toda educação, com todo carinho. Ela assim, obrigada por me responder. Daí eu falei, eu imagino que você tenha ouvido falar besteiras ao nosso respeito. Dela, é verdade. Eu falei, mas que bom que você veio me perguntar. Antes de você tirar suas conclusões e acreditar nos outros, você veio me perguntar, que bom. Ela, é exatamente isso que eu fiz. E eu respondi, irmãos, agora se ela acredita no que eu disse, se ela entende dessa forma ou não, não cabe a mim. E eu também não quero convencer ninguém. Se o Espírito Santo não convence e não testifica, não é eu que vou fazer. Então quem tem uma fé legítima não precisa fazer isso, amém? Não faça isso, querido. E uma fé ilegítima, irmãos, não produz mudança de vida. Não produz mudança real. Amém? Mateus 15:8, abre lá, por favor. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Esse texto, irmãos, foi em Isaías e Jesus repetiu novamente no Evangelho. O que estava querendo dizer com isso? Que às vezes, irmãos, tem muita gente que fala de Jesus, que levanta as mãos para adorar, mas o coração nem está aqui. Durante o louvor, o Juliano falou sobre isso. Faz às vezes de forma automática. Tá todo mundo de mão levantada, eu vou levantar. Tá todo mundo pulando, eu vou pular. Tá todo mundo cantando, eu vou cantar, mas nem sabe o que está cantando. Como o John disse, né, a melodia mexe com a gente, vai de 0 a 10 rapidinho, né? Mas o que você está cantando? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então está na hora, queridos, de nós termos uma fé de verdade. Uma fé não fingida. E quando você vai saber que a sua fé não é fingida? Quando aquilo que você acredita começar a mudar quem você é. Quando aquilo que você acredita começar a transformar a sua vida. Ah, então quer dizer, pastora, que eu nem sou salvo, que eu nem crio em Jesus Cristo? A fé para salvação é outra coisa, irmão. Não estou falando que você não criou em Jesus Cristo. Mas precisa de uma fé para viver a vida cristã. Para crer na palavra de Deus. Para crer no que diz na palavra de Deus. E é essa fé que precisa ser legítima. Só que, pastor, e se minha fé não é legítima, o que eu preciso fazer? Primeiro, querido, seja sincero com você mesmo. Segundo, seja sincero diante de Deus. Pastor, a tua fé é sempre legítima? Eu comecei a sondar meu coração com relação a isso, irmãos. E eu creio que eu tenho fé para muita coisa, mas vou falar para você que não é para tudo. Existem algumas coisas ainda, irmãos, que eu gostaria de ter fé para aquilo. E que eu peço para que o Senhor me dê fé para aquilo, mas que eu ainda não tenho. Mas diante de Deus eu falo, Senhor, esses dias aconteceu uma situação e eu falei, Senhor, eu preciso de fé para isso.
Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu sou sincera em dizer para você que eu não tenho fé para isso. Eu precisava orar por uma pessoa, irmãos, que estava à beira da morte. E eu falei, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé para isso. Me ajuda. Só que eu fui sincera diante de Deus, irmãos. E quando eu fui orar, Deus me deu algo muito, muito forte que eu nunca nem tinha sentido para orar naquele sentido. E eu creio que veio de Deus. Então nós precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração com relação a isso. Mas nós precisamos ser sinceros. Então nem sempre, irmãos, a presença de fé pode tirar as dúvidas do seu coração. Não significa que você tem, só porque você tem dúvida, você não tem fé. Amém? Talvez você tenha fé, mas ainda assim haja algumas dúvidas no seu coração com relação a algumas coisas. Isso é natural. Não se entristeça ou não se sinta menos crente por isso. Somente seja sincero diante de Deus. Nós precisamos ser sinceros. Quando a batalha está muito longa, querido, você já orou demais por uma situação e você não vê um resultado. Você precisa chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não estou mais acreditando. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê força para caminhar mais um pouco. Porque eu já fiz tudo o que eu podia. E eu não consigo mais ver resultado. Meu casamento, Senhor, eu continuo tentando. Eu continuo levando, mas a batalha está longa demais. E é nessa hora que você precisa falar para o Senhor e ser sincero. E não fingir que acredita em algo que não acredita. Porque tem uma coisa que acontece, querido. Quando a sua fé, quando você falta a sua fé, mas você é sincero diante de Deus. E ainda que você pense que a sua fé afaste Deus de você, a sua sinceridade vai atrair Deus de volta. Abra comigo em João 20. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por causa disso, muitas vezes nós temos medo de falar que não temos fé. Mas somente quando você for sincero diante de Deus e dizer para Ele que você não tem fé para alguma coisa, que Ele vai te dar essa fé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Todo mundo escuta, né? Falar que Tomé é aquele que precisava ver para crer, né? E às vezes você fala: mas eu sou meio Tomé, eu preciso ver para crer. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que quando você é sincero diante de Deus, Ele vai dar um jeito de te mostrar, amém? Ele vai dar um jeito de te acrescentar fé. Como assim? Aqui, essa passagem que ele... Então nós estávamos falando de Tomé. Jesus, ele se apresentou para os discípulos, para Pedro, para Maria, mas Tomé não estava naquele momento. E aí, quando ele volta, os discípulos falaram para ele: a gente viu Jesus. Aí ele falou: eu não acredito. Não, a gente viu Jesus. Ele falou assim: eu só vou acreditar quando eu colocar o dedo na mão dele, nas feridas, quando eu colocar o dedo aqui do lado dele. E aí eu vou crer. E aí, irmãos, 8 dias depois, Jesus aparece. E ele fala: paz seja convosco. E o que a Bíblia fala, irmãos? Que ele não falou com mais ninguém. Ele foi direto em Tomé. Tomé, vem cá. Já que tu precisa disso para acreditar, toca aqui, querido. Encosta aqui. Não seja incrédulo. Seja crente. E aí Tomé fala: Deus meu e Senhor meu. Então, irmãos, quando a tua fé falha, a tua sinceridade diante de Deus vai fazer Jesus vir te mostrar. Amém? Vou repetir. Quando a tua fé falhar, a tua sinceridade, o teu coração sincero diante de Deus, vai fazer o Senhor se apresentar a você e te mostrar aquilo que você não está conseguindo acreditar. Amém? Então, seja Tomé, irmãos. Como assim?
Sem fé? Não, sincero. Ele foi sincero. Seja sincero você também. Porque Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. O próprio Jesus, querido, quando ele está lá no Getsemane, quando ele ia para ser crucificado, que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então não tem problema nenhum. Tem dia, querido, que você vai estar desencorajado. Tem dia que você vai estar desanimado. Vai ter dia ruim, sim. Não é todo dia, querido, que você vai acordar e levantar cheio de fé. E não se culpe por isso. É normal. Acontece com todo mundo. Esses dias eu até postei sobre isso. Tem dia que eu acordo cheio de fé. Eu quero falar de Jesus para todo mundo. Eu acordo querendo lutar com o diabo, irmão. Mas tem dia que eu acordo triste. Porque se eu pudesse, eu ficava sentado o dia inteiro e não fazia nada. E é nesse dia que eu falo: Jesus, me ajuda a levantar daqui. Hoje eu não tô legal. Hoje eu não tô animada. E tá tudo bem, irmão. Jesus levanta. Então quando você estiver se sentindo assim, faça isso. A Bíblia fala que quando Jesus estava indo, irmãos, carregando a cruz, o que acontece? Ele caiu por causa do peso da cruz. Jesus caiu. Não tinha forças. E aí a Bíblia fala que um homem chamado Simão Cirineu pega a cruz e continua carregando. O dia que você perder as forças para carregar a tua cruz, querido, Deus vai mandar um Simão Cirineu na tua vida para te ajudar a carregar a cruz, porque ele se compadece das tuas fraquezas. Só seja sincero. Tudo bem ficar fraco, só não aceite ficar desse jeito todos os dias, porque tudo isso passa. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, no Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmão? Davi, irmãos, ele era muito sincero. Um homem muito falho. Muito falho. Mas se você for ler os Salmos, tudo que ele escreveu, você vai ver que se tinha uma coisa que ele era diante de Deus, era sincero. E por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele já sabia, irmãos, que nós, que eu e que você, às vezes não somos capazes de sondar o nosso coração. Às vezes nós temos comportamentos e manifestamos alguns comportamentos que aos nossos olhos parecem bons. Boas obras, bons sentimentos, bons comportamentos. Mas o único que conhece a verdadeira motivação do teu coração é Deus. Juliano falou isso durante o louvor. Então Deus conhece o que há no mais profundo do teu coração, quando talvez nem você ainda saiba. E você precisa ser sincero diante de Deus e falar para Ele assim: ó Senhor, sonda meu coração. Vê se tem alguma coisa ruim aqui dentro ainda. Vê se as motivações pelas quais eu tenho feito as coisas são erradas. Gálatas 5, irmão, fala sobre o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E às vezes eu vejo pessoas muito boas, muito bondosas, que fazem atos bons, coisas boas. Mas muitas vezes há pessoas que são boas, irmãos, simplesmente porque querem elogio, porque querem reconhecimento, porque querem agradar alguém e não porque têm um coração bom. Mas Jesus, Ele sonda o nosso coração. E Ele vê a real intenção do nosso coração. Ele vê a real motivação do nosso coração. E se a nossa fé é verdadeira ou não. Então talvez você tenha ficado em dúvida. Fala assim: pastor, eu tenho fé para muita coisa, mas tem coisas que agora eu já não sei se eu tenho fé ou não. Então você precisa pedir para o Senhor sondar o teu coração e te mostrar. E aí Davi continua falando o quê? E guia-me então pelo... Se o Senhor achar alguma coisa de ruim em mim, começa a me guiar pelo caminho reto. Sabe aquela música que você canta, Tem Fogo nos Olhos? Eu não imaginava que era tão lindo assim. Sabe o que esse fogo nos olhos significa, querido? Que vai ser lindo? Não. Significa, Jesus ter fogo nos olhos significa que Ele vê o que ninguém vê. Significa que Ele vê o mais profundo da tua alma, o que talvez nem você consiga identificar.
E esse fogo, querido, é o que vai provar as tuas obras. Aquilo que você tem feito para Deus. Então as coisas que você tem feito para o Senhor, é com a motivação certa? É com o coração no lugar certo? Ou é porque talvez você está buscando reconhecimento? E deixa eu te falar, se você está buscando reconhecimento, você está perdendo seu tempo. Porque essas suas obras estão contaminadas. A obra que o Senhor recebe, querido, é aquela que Ele mandou fazer. Então não queira reconhecimento. Queira fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não queira ser líder de célula, queridos, por causa de um status e de um título. Seja líder de uma célula porque Deus mandou você ser. Se você quer cantar no louvor, não queira cantar no louvor porque você acha que é bonito cantar no louvor. Entenda que Deus mandou você fazer isso, senão não faça. Porque Deus é quem sonda o coração. Ele entende, Ele vê qual é o real motivo de cada atitude sua. E às vezes, querido, você está preocupado com os pecados, com aqueles que são visíveis. Mas há coisas muitas vezes que estão enraizadas no nosso coração. E o que isso tem a ver com tudo que eu estava falando desde o começo e a nossa igreja e o crescimento da igreja? É que nós precisamos, irmãos, para que essa igreja avance, conforme o propósito que Deus estabeleceu desde o começo, ter uma fé verdadeira. É sondar o nosso coração e se perguntar por que nós estamos fazendo as coisas para o Senhor. Será que é porque eu faço parte da morada da comunidade cristã? Ou será que é porque eu faço parte da família de Jesus? Da família de Deus? Será que é porque eu realmente entendi o propósito? Ou será que é porque eu quero me aparecer? Será que aquilo que você está fazendo para o Senhor mandou mesmo você fazer? E eu não estou falando isso para te desencorajar a fazer as coisas para o Senhor. Eu só quero, querido, que você peça nessa noite para o Senhor sondar o teu coração e mostrar para você a raiz de soberba que às vezes tem aí dentro. O teu ego, a tua vaidade, a minha vaidade. Ou você acha que eu nunca me pergunto por que eu estou fazendo as coisas para Deus? Será que eu estou no propósito correto ou será que eu já me perdi? Eu vivo orando e falando, Senhor, não deixa eu me perder. Se eu me perder, o Senhor me traz de volta. Porque eu não quero reconhecimento. Eu quero fazer a vontade dEle, querido. E isso é uma luta no coração de todo mundo. Não é só no meu, é do seu também. Em todas as áreas da sua vida, não só na igreja. Essa busca por reconhecimento, por querer ser alguém visto, alguém conhecido. Sonda teu coração nessa noite, querido. E queira ser quem Deus quer que você seja. E faça o que Deus quer que você faça. Você está ofendido com alguém? Por quê? Será que é porque ele realmente falou algo que te ofendeu? Ou será que é porque ele falou algo que mexeu no seu ego? Sonda teu coração. Será que é porque você realmente acha que a pessoa foi injusta com você? Ou se é porque você acha que quem é a pessoa para falar isso para mim? As nossas aparências, as nossas obras com boa aparência, querido, não enganam a Deus. Mas nós precisamos ter um coração sincero diante do Senhor. A sua fé é legítima? Você tem sido sincero diante de Deus? Deus sabe o tamanho da sua fé.